você tem uma Bíblia, abra em 1 Crônicas capítulo 4. 1 Crônicas capítulo 4. Se você não esteve conosco nas últimas semanas, estamos em uma série falando simplesmente sobre como orar, intitulada Ore Assim. E olha, eu te digo, Deus realmente usou essa série na minha própria vida pessoal, simplesmente para renovar e avivar o lugar da oração, no propósito da oração e realmente o poder da oração. E como Deus quer agir em nós individualmente. Realmente acredito que esta série, independentemente do que tenha feito por vocês, e deixem-me dizer, cara, adorei ouvir de muitos como Deus usou esta série em suas vidas, mas a minha fé foi desafiada. O meu pedido, digo o que estou pedindo a Deus, foi ampliado e oro para que este estudo impacte vocês da mesma maneira. Na verdade, é sobre isso que quero falar com vocês nesta manhã. Quero falar sobre sonhar grande, mas também quero falar sobre confiar profundamente. E é isso que eu quero fazer. Temos estado em uma série sobre oração. Vemos tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo o que está acontecendo. Acho que seria bom se tirássemos um minuto aqui mesmo e orássemos, até mesmo nesta semana. Vocês sabem, há algumas semanas e há 2 anos, compartilhei com vocês uma lista de oração para que orassem por Israel e pelo que estava acontecendo lá. E depois, até mesmo há apenas algumas semanas, compartilhei uma nova lista de oração, onde falamos sobre orar pelos Estados Unidos, orar pela Ucrânia e pela guerra lá, orar pela nossa nação, orar por tudo o que realmente está acontecendo em Israel, todas essas coisas. E então esta semana, de verdade eu digo a vocês, espero que percebam o quão importante é que esta semana o presidente dos Estados Unidos está dizendo paz, paz, paz. E digo isso a vocês porque isso acontece muito, de verdade, prometo. Estou literalmente assistindo às notícias. Quando Marco Rubio se aproxima e sussurra algo no ouvido do presidente. Então ele lê, olha, achamos que estamos perto deste tratado sem exagero. De repente meu telefone começa a tocar. Pessoas me mandando mensagens perguntando, estes são os últimos tempos? E coisas assim. Escutem-me com atenção. Entramos nos últimos tempos quando o Filho de Deus se levantou daquele túmulo, ressuscitou dos mortos. Foi aí que entramos nos últimos tempos. Foi aí que entramos. Enquanto ele se preparava, voltou para o céu. Isso foi o que iniciou o processo dos últimos tempos. E a Bíblia nos dá muita informação sobre os últimos tempos, mas não te conta tudo sobre os últimos tempos. A Bíblia diz que isso está reservado ao Pai. Se eu soubesse disso, eu seria Deus. E isso não é o que vocês querem, certo? No sentido de quando será. Agora vamos dizer o seguinte. A Bíblia diz que devemos prestar atenção quando vemos o que estamos vendo agora. Isso é o que a Bíblia ensina. Devemos prestar atenção e garantir que estamos bem com Deus, caminhando com Deus e todas essas coisas. Mas isso é o que a igreja deveria estar fazendo, porque a Bíblia diz para fazermos isso. Deveríamos estar orando, realmente deveríamos estar orando. Devemos orar para que tudo isso aconteça. Eles estão falando sobre a libertação dos reféns. Amanhã. Então, cara, há muitas coisas, mas mesmo nisso ainda há muitas maneiras de tudo desmoronar. Quero que me escutem, porque muitas vezes quando você fala sobre isso, as pessoas pensam, obrigado, que você está tentando ser político. O problema é que, veja, quando você é bíblico, muitas vezes acaba sendo político, porque tudo isso volta para Jesus, certo? E é isso que nos coloca nessas posições. Mas quero que me escutem com muita atenção. Eu pessoalmente vi o ataque de 7 de outubro. Houve um consulado de Israel que veio aqui. Eles receberam muitos dos legisladores e mostraram o ataque de 7 de outubro, e eu fui convidado para essas salas. Uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida, né? Estou falando sério, foi sentar ali e assistir aquilo. Mas estou falando de eventos reais ao vivo do que aconteceu. O mais horrível, olha, nem os filmes chegam perto. A coisa mais horrível que você já viu na sua vida, a coisa mais horrível que você já viu ou que poderia ver. O que está acontecendo? Existe maldade neste mundo. E há uma guerra entre o bem e o mal. Vamos fazer uma série sobre isso em algumas semanas. Vamos começar onde Jesus falou sobre a guerra que estamos presenciando agora mesmo. O que eu diria a vocês, e aprendemos isso nesta série, é que há poder na oração. Há poder na oração. Eu não estarei nas conversas de paz esta semana, nem no meio disso, mas de joelhos posso estar no que Deus está fazendo e em como Ele age. Acho que seria bom se parássemos e orássemos. É uma semana importante, uma grande oportunidade, muito do que Deus está orquestrando pode estar se desenrolando bem aqui diante de nós.
Então vamos orar juntos. Pai, somos gratos porque nos dás tanta clareza em Tua palavra sobre como devemos viver, o que devemos fazer e para o que nos chamas. E, Senhor, percebemos que a oração é uma dessas coisas. Tua palavra diz que se quisermos uma vida tranquila, oraremos por nossos líderes. E assim, Senhor, hoje, enquanto falamos sobre a oração, simplesmente fazemos uma pausa e vemos, Deus, toda a destruição que ocorreu só nos últimos 2 anos. Deus, ali em Israel e em Gaza e tudo o que está acontecendo. E, Senhor, te pedimos que sobrenaturalmente guies esses líderes enquanto se reúnem esta semana. Deus, realmente acreditamos que a oração faz a diferença. Então fazemos uma pausa e oramos. E te pedimos que hajas de forma sobrenatural. Deus, oramos pelas famílias que esta semana receberão a notícia de que seu filho ou filha faleceu. Oramos por aqueles que estão voltando para casa e por tudo o que viram e viveram. Simplesmente oramos, Senhor, de verdade. Romanos 8, 28, tua palavra ensina que podes até mesmo pegar o mal e tirar o bem dele. E Deus, também vemos isso em Mateus 13. Deus, oramos para que tu hajas. Rogamos que nos deis sabedoria e discernimento, que tua mão orquestre e torne possível a manifestação da paz pela qual nos pedes para orar. Tu nos pedes para orar pela paz de Israel. E assim hoje oramos em honra à tua palavra, crendo que a oração realmente tem poder. E, Senhor, te pedimos que nesta semana vejamos tua mão agindo de maneiras poderosas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra em 1 Crônicas capítulo 4. É aí que temos estado nesta série. E realmente toda vez que me aprofundei neste tema, que costuma ser a mensagem final desta série, sempre quis que vocês entendessem o quão incríveis são esses 2 versículos da Bíblia. Quando você chega em 1 Crônicas capítulo 4, para alguns que têm estado conosco, é o que você chamaria de a parte chata da sua Bíblia. Vamos, me escute com atenção, porque é aí que você começa a ler nomes. Alguém já esteve alguma vez nessa parte da Bíblia, certo? E falamos muito nesta série sobre a importância desses nomes e por que Deus fez assim. Mas a verdade é que, quando você chega em 1 Crônicas 4, parece um pouco entediante porque é nome após nome após nome. Mas então, bem no meio de tudo isso, onde Deus está nomeando esses nomes, não quero que você perca isso. Eles chegam a um nome e é como se Deus simplesmente parasse. É como se ele dissesse, não posso pular esse nome, não posso simplesmente dizer o nome dele. Eu preciso te contar algo sobre essa vida. Quero que você veja algo sobre como essa vida foi vivida e o impacto que ela teve. Então, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, no meio de todos esses nomes, veja o que diz. Veja, ele era mais ilustre. Agora, literalmente, o que isso significa é que ele estava acima dos outros, se destacava. Portanto, a maneira como você deve ler isso é, Jabes se destacava acima dos outros, seus irmãos. Agora quero que me ouça, porque o que está dizendo é que a vida dele refletia mais o que Deus queria que a vida dele refletisse. Sua vida foi vivida de uma maneira maior, da forma como Deus queria que ele vivesse. E então diz o seguinte, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dor. Agora todas as mulheres diriam, supera isso, querido, porque todas nós passamos por isso. Alguém pode dizer amém? Todas as mães passaram por isso, não é mesmo? Mas eu diria isso a vocês e quero que entendam. Na verdade, a melhor forma de dizer para que possamos entender é que ela o deu à luz na tristeza. Eu só diria a todos aqui online que cada um de nós nasceu na tristeza. Você já enfrentou provações? Você já enfrentou tribulações? Você já enfrentou dificuldades? Você já presenciou o mal? Tudo o que você precisa fazer é ligar a televisão. Todos nós nascemos em um mundo cheio de provações, cheio de tribulações, cheio de dificuldades, cheio de desafios. E foi isso que aconteceu com Jabes. Ele nasceu nesta vida como nós. Mas veja o que acontece no versículo 10. Deus quer nos dar uma descrição de uma vida simples que é vivida. Na verdade, nunca ouvimos muito sobre Jabes. Você não vê Jabes, mas Deus quer que você o veja neste versículo. Diz assim, agora Jabes invocou o Deus de Israel. A melhor maneira de dizer isso é, Jabes orou. A vida de Jabes era simplesmente uma vida em que ele pedia coisas a Deus. E veja o que ele orou. Ó, que me abençoes grandemente. A forma como diríamos isso é, que realmente me abençoes. Quando ele diz isso, quando ele expõe dessa forma, é como colocar um ponto de exclamação. Depois ele pediu a Deus que ampliasse o seu território. Ele dizia, Deus, eu sei o que posso alcançar. Eu sei o que posso fazer. Eu sei o que tu me deste. E ele era grato pelo que Deus lhe havia dado, mas dizia, eu quero mais. Deus, sou grato pelo que fizeste, mas acredito que podes fazer coisas maiores.
Acredito que podes fazer coisas maiores através de mim. E então ele orou para que a tua mão estivesse com ele. Isso significava que Deus o guiaria, que sua presença estaria com ele, que onde quer que sua vida fosse, seria onde Deus queria que ele estivesse. Que ele não apenas obteria o que queria da vida, não apenas receberia o que a vida tinha a lhe oferecer, mas receberia o que Deus queria para ele. E então orou para que Deus o livrasse do mal, que o protegesse do mal, e que isso não lhe causasse dano. E compartilhei com vocês na semana passada, naquela mensagem, que ele realmente orava pelas provações e tentações da vida. Compartilhei com vocês na semana passada e acho que vale a pena repetir. Em cada provação há uma tentação e em cada tentação há uma provação. O que quero dizer é que quando passamos por dificuldades e adversidades, podemos nos tornar amargos, ficar com raiva de Deus ou nos sentirmos frustrados. Que Deus permita que isso aconteça na minha vida e que continue. E podemos abandonar Deus, fugir de Deus e deixar de segui-lo. Isso acontece muito. Depois há simplesmente as tentações. Ele está dizendo, Deus, quero que faças coisas grandiosas na minha vida. E então ora, Deus, não deixe que eu estrague tudo. Não deixe que eu tome decisões ruins. Não deixe que eu tenha uma má atitude. Não deixe que eu faça coisas que possam impedir a tua mão, tua obra e teu poder na minha vida. Agora só preciso dizer isso a vocês. Essas são grandes orações. Esses são grandes desejos. É um bom modelo para nós, mas nada disso significa nada. Se você não entender a última coisa que ele diz, posso garantir que se tudo o que tivéssemos em Jabes fosse uma vida cheia de pedidos, não estaríamos fazendo esta série. Vocês sabiam disso? Vocês percebem isso? Se só tivéssemos alguém diante de Deus dizendo, você faria isso, você faria aquilo outro. E depois não há resposta, não há retorno. Não sabemos o que acontece. Isso não é um bom filme. Isso não é uma boa história. Alguém pode dizer amém, mas esta termina de um jeito que faz você dizer, espera um pouco, quero ver isso. A Bíblia diz que Deus tornou isso possível, que Deus concedeu a ele, que Deus respondeu conforme o que ele pediu. Eu adoro essa última parte. E Deus concedeu o que ele pediu. E quero que vocês notem isso, é muito importante. Quero que notem as palavras e Deus. Se você tem uma Bíblia à sua frente, pode circular essas palavras. É ótimo quando você traz sua Bíblia porque pode marcá-la, mas diz e Deus. Se você voltar à primeira parte do versículo 10, a Bíblia diz, Jabes invocou o Deus de Israel. Então a primeira coisa que devemos perceber é que aqui está esse homem pedindo, ouçam-me. Ele não está dizendo abençoa-me, ele está dizendo abençoa-me de verdade. Ele não está dizendo me dá o que tens para mim. Ele está dizendo me dá mais do que já tiveste para mim. Ele está dizendo, Deus, que a tua mão esteja sobre mim, que leves minha vida a lugares onde eu nunca poderia levá-la sozinho. E Deus, que me ajudes a superar cada prova e cada tentação, ouçam bem, ajuda-me a chegar do outro lado melhor e nunca amargurado. E então a Bíblia diz que Deus lhe respondeu. A primeira coisa da qual devemos estar conscientes quando oramos é, a quem estamos nos aproximando? Ao Deus do universo. A Bíblia diz, e Deus... A Bíblia diz, e ele clamou a Deus. Então estamos nos aproximando do Deus do universo. Estamos nos aproximando de... Escute isso, pense nisso por um momento. Obrigado? Quando você ora, está se aproximando do autor de tudo o que a história humana já conheceu. Ou seja, você vem desde Gênesis, vai até Apocalipse. Você vem de cada vida, cada circunstância, tudo o que Deus já fez alguma vez. Quando você ora, está se aproximando da presença de um Deus assim. E a primeira coisa que quero que você saiba é isto. E é simples, e quero que veja porque é simples. À medida que avançamos nesta mensagem, quero que você veja que orar é se aproximar de Deus. Isso é oração. Orar é se aproximar do Deus do universo, é se aproximar do autor da nossa fé, é se aproximar daquele que sabe tudo, vê tudo, entende tudo, tem poder sobre tudo e governa sobre tudo. Você está se aproximando desse Deus. Na verdade, quero te dar um grande versículo que acredito que realmente nos ajuda a entender a oração. É isso que temos feito nesta série, olhar para Jabes. Mas depois olhar para as Escrituras e o que elas dizem. Anote 1 João 5,14. Em 1 João 5,14, a Bíblia diz, esta é a confiança que temos diante dele. Agora me escute com atenção. Não é confiança em orar. Vejam, alguns de vocês, a razão pela qual têm dificuldade na oração é porque lhes falta confiança ao orar. Ele nem está dizendo que viemos a Deus com propósitos de oração. Me escute com muita atenção enquanto digo isso.
Não é confiança em orar, mas confiança nele. Certifiquem-se de entender isso. Ele diz bem aqui, esta é a confiança que temos na oração. Isso não é o que ele diz. Esta é a confiança que temos diante dele. Que se pedirmos algo conforme a sua vontade, ele nos ouve. Quero que notem essa pequena frase preposicional bem no final. Ele diz isto, esta é a confiança que temos diante dele. Essa é uma frase preposicional no idioma original. E você realmente poderia ler isso desta maneira. Ouça isso com muita atenção. Esta é a confiança que temos face a face com ele. É assim que você deve ler isso. Esta é a confiança que temos face a face com Deus. Fala de intimidade. E quando você fala de oração, está falando de um relacionamento. Você está falando de um relacionamento com o Deus vivo. É assim que a Bíblia apresenta isso. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que Deus nos convida a orar face a face com ele. E pense nisso. Quero dizer, é algo maravilhoso que Deus ouça isso. Diga, venha face a face comigo, traga a sua vida, aproxime-a de mim. E o que quero dizer é que isso é algo incrível, que Deus nos chame para isso. Na verdade, certifique-se de saber disso. 20 vezes no Novo Testamento, 20 vezes no Novo Testamento, nem estou falando do Antigo Testamento. A Bíblia diz, peça, 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 peça. Esse é o pedido que Deus tem para você, que você faça pedidos a Ele. Pense nisso e João diz, esta é a confiança, e quero dizer isso a vocês porque acho que perdemos isso. Acho que perdemos. A Bíblia diz que os cristãos têm essa confiança nele, têm essa confiança na oração. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos. E isso é enorme porque o que a Bíblia está nos dizendo, e é uma declaração tão grande que eu teria que fazer toda uma série só para te ajudar a entender. A Bíblia está tentando dizer que temos acesso a Deus, acesso a Deus. Não posso te dizer quantas vezes, e acho que isso é um verdadeiro mal entendido, então quero falar sobre isso, que as pessoas vão até o líder do seu pequeno grupo ou vão até o seu pastor, vêm até mim e dizem, ei pastor, você pode orar por mim por isso? E não posso te dizer quantas vezes é tipo, bom, ei, há quanto tempo você está orando por isso? Bem, sabe, é por isso que vim até você, quero que você ore por isso. Quer dizer, isso é uma loucura. Quero que vocês entendam a maneira como a Bíblia ensina isso, me escutem. Não há uma só pessoa neste lugar, incluindo a mim, que tenha mais acesso a Deus do que você, se você é seguidor de Cristo. Essa é a grande questão sobre o Novo Testamento. Isso é o incrível do que Cristo fez por nós, que Ele nos deu acesso a Deus. Todos nós temos o mesmo acesso. O terreno é nivelado aos pés da cruz. Todos nós podemos clamar a Deus e pedir que Ele haja em nossas vidas. Isso é algo incrível. Ouçam o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Eu amo esse versículo. Então, irmãos, já que temos, vejam a palavra, confiança. Você tem confiança ao orar hoje? Você tem confiança em Deus hoje? Você tem certeza de que este é o modelo que Deus escolheu para agir? Então, irmãos, já que temos confiança para entrar no lugar santo, sabem o que é o lugar santo? É onde Deus está. Já que temos confiança para entrar na presença de Deus. E a Bíblia ela até nos diz por que devemos ter essa confiança. Veja o que diz. Pelo sangue de Jesus é daí que vem essa confiança. Por ele, devido ao sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia ensina, Jesus disse em João 3,16 e no versículo 17, que todo aquele que confia, que quando Cristo morreu naquela cruz, ele tomou sobre si a ira, a pena, o castigo pelos pecados, para que você e eu não tivéssemos que fazer isso. Qualquer um que diga, cara, eu confio no pagamento de Jesus por mim. Não vou conquistar meu caminho, não vou abrir caminho pelos meus próprios méritos. Não vou tentar ser um santarrão para entrar no reino. Cristo pagou pelo reino e eu confio nele. E por isso eu tenho acesso à própria presença de Deus. A Bíblia diz, face a face com ele. Isso é incrível. Vocês não parecem muito animados com isso às 9 da manhã, mas eu sim. Deus diz, você tem acesso a mim e Deus diz, quero te ouvir. E esse é um tema recorrente. Ouçam Hebreus 4,16. Só estou dando a vocês 3 versículos diferentes. Em Hebreus 4,16, ouçam o que diz. Portanto, aproximemo-nos com que palavra? Bem, isso não foi nada convincente. Quero dizer, é mais ou menos assim que nós oramos. Vamos lá, não é? Ouçam-me com atenção. Estou preparando vocês porque vou apontar para vocês e quando eu fizer isso, espero que digam a palavra confiança. Aqui vamos nós de novo. Portanto, aproximemo-nos com...
No sábado à noite também levou 2 tentativas para eles, então não se sintam tão mal. Comecem a orar agora pelo terceiro culto, tudo bem? Ele diz que temos confiança, ouçam isso, para nos aproximarmos do trono da graça. Podemos nos aproximar com confiança para que recebamos misericórdia e encontremos graça. É como se Deus estivesse de braços abertos e te convidasse a vir para seus braços abertos para te dizer: venha e receba, venha e pegue o que tenho para você. E quero te dizer isto, a oração é muitas coisas. A oração é adoração. Anotem isso ou tirem uma foto. Adoração significa louvor. Em outras palavras, me escutem com atenção. Parte da oração é louvar a Deus, não importa o que aconteça na sua vida, os desafios ou dificuldades. A adoração é louvar a Deus por quem Ele é e pelo que faz, independentemente do que aconteça na sua vida. Pode ser que minha vida esteja ruim agora, mas Deus é bom. E eu creio que Deus vai pegar o que é ruim e agir nisso para produzir algo bom. É isso que é. Existem orações de ação de graças. É o momento em que vamos até Deus e dizemos: obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado pelo que você fez. Eu te louvo porque tu és bom, aconteça o que acontecer, mas também te louvo porque isso aconteceu na minha vida. Oração, súplica. Esse é o pedido que posso fazer a Deus e pedir que Ele me providencie. A intercessão da oração. Estou orando e ouvindo sobre a sua vida e intercedendo por você. Orando pela minha família e por todos ao meu redor. Mas a definição mais simples de oração é simplesmente esta. É apenas pedir a Deus. Veja, a oração não é apenas se aproximar de Deus, mas também se achegar a Ele e buscá-lo. A segunda coisa que quero destacar, porque quero simplificar a oração nesta série. O que eu queria com a oração é se aproximar de Deus com o seu pedido. Então sim, é lembrar como, espere um momento, estou me aproximando do Deus do universo, o autor da humanidade, o escritor da história. Estou me aproximando dele, mas me aproximo dele para pedir coisas. E a grande notícia é o que ele está nos ensinando aqui. Se você olhar para o versículo 10 de 1 Crônicas 4, diz que Deus concedeu o que ele pediu. Então a oração é pedir. E Deus tem essa ação, essa tendência de conceder o que lhe é pedido. Na oração de Jabez, aprendemos algumas lições, não apenas sobre o que podemos orar, ouça-me, mas realmente aprendemos muito sobre como podemos orar. Eu te diria isso. Uma das coisas que acredito que você pode aprender com a oração de Jabez, anote isso, é que você precisa orar por coisas específicas. Por exemplo, não diga: ó Deus, abençoe o mundo. Ó Deus, abençoe-me. Não, você precisa se concentrar mais em orar de maneira específica. Quando ele orou, ele apresentou pedidos específicos a Deus. E uma das chaves para ser eficaz na oração é aprender a ser específico no que você pede a Deus. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Olhe para esta citação, é uma ótima citação. Não há necessidade de rodeios e de não dizer claramente ao Senhor o que realmente desejamos de suas mãos. Essa é uma grande palavra porque isso é Hebreus 4,16. Mas peçamos a Deus da maneira mais simples e direta as coisas que queremos. Agora, eu tenho uma grande pergunta. Hoje vamos fazer muitas perguntas e deixar que Deus fale a sua vida através delas. O que você gostaria de ver Deus fazer na sua vida? Você já pensou sobre isso? Você já meditou sobre isso? Porque Deus está dizendo: venha e peça, venha e peça. Mas será que ao menos tiramos um tempo para dizer: o que é que estou pedindo? O que eu realmente quero ver Deus fazerem através e ao redor da minha vida? Jabez não teve problema em responder isso. Se você dissesse: Jabez, o que você quer que Deus faça na sua vida? Fico feliz que você tenha perguntado. Deixe-me te contar, eu venho dizendo isso há um tempo. É isso que você vê nesta história. Pense sobre isso. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus em Lucas 11 e disseram: Senhor, você pode nos ensinar a orar? Jesus os olha e não perca isso. Ele diz: quando orarem não é como dizer: bem, se algum dia vocês orarem. Não, ele diz: quando orarem, e nos dá a oração modelo. Agora sabemos que ele não nos deu a oração modelo apenas para recitá-la repetidas vezes. Às vezes, achamos incrível quando alguém se levanta e simplesmente recita o Pai Nosso. Jesus disse: não façam isso, porque Jesus não queria pessoas que se aproximassem dele sem a mente e sem o coração. Por isso Deus não quer orações repetitivas, porque Ele quer que quando nos aproximarmos de Deus, não o façamos por religião. Não nos aproximamos dele por coisas escritas há muito tempo por alguém e simplesmente nos aproximamos dele para que possamos nos sentir bem com o que fizemos.
e agora nos sentimos melhor, como se estivéssemos bem, mas Deus diz, eu não quero esse tipo de pessoa. O que eu quero é gente que se aproxime de mim com a mente, que se aproxime de mim com o coração e que pense em mim e no que posso fazer em sua vida. Isso foi bom, pastor, mas vamos continuar. E assim, literalmente, ele nos dá essa pequena oração que nos apresenta. E veja o que ele diz. É Lucas 11, ele diz, santificado seja o teu nome. Ele estava ensinando-os a honrar e louvar o nome de Deus. Ele estava ensinando que Deus está aqui em cima e você está aqui embaixo. Ele está acima da sua vida. Ele vê, sabe e entende. E quando você consegue ter essa perspectiva, já não se sente sobrecarregado. Porque você pode pegar essas coisas aqui embaixo que te sobrecarregam e pode levá-las a Ele. E você vê que tudo está aqui embaixo. Então Ele é maior do que tudo. Você tem uma boa perspectiva quando vem orar. E isso é o que Ele estava nos ensinando. Depois Ele diz, venha ao teu reino. Ele está nos ensinando a nos submeter ao seu governo e liderança. O que Ele diz é, traga-me todos os seus pedidos. Deixem-nas aos meus pés e permitam-me responder como eu quiser. Porque eu posso fazer melhor do que vocês. E é isso que eu acho que Jesus estava fazendo. Ele disse, seja feita a tua vontade. Ele está ensinando vocês a orar. Deus, eu quero a tua vontade nesta situação. Quero a tua vontade nesta circunstância. Então estou te pedindo isso. Mas sei que se quiser trocar o que estou te pedindo por outra coisa, o que você tem é melhor. Então eu vou me render à tua vontade. É por isso que ele está ensinando isso a vocês. Você vai adorar essa. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Escute, qualquer coisa que te sobrecarregue, você precisa levar a Deus. Seja o que for que você esteja enfrentando, pelo que esteja passando, o que for, o que estiver acontecendo dentro de você, leve para Deus. Aqui vai uma boa, perdoa as nossas dívidas. Ele está dizendo, fique bem comigo. Porque se você vive de forma errada, nunca vai experimentar o que é certo. Se você vive de forma errada, nunca vai experimentar o que é certo. Então fique bem comigo, alinhe sua vida comigo, faça com que ela siga na minha direção. Depois ele diz, não nos deixes cair em tentação. Ele nos ensina a orar para que Deus nos livre do mal, para que eu possa ver sua vontade, direção e propósito. Jesus nos ensinou que, ao orar, precisamos de um esquema claro do que penso e pelo que oro. E aqui vai uma grande lição. Anote isso. A oração é sempre a resposta em toda situação. É isso que ele está nos ensinando ali. Que como em toda situação, é necessária essa oração contínua. Lembre-se, a Bíblia diz, orai sem cessar. Todas essas coisas. E o que isso significa é que eu tenho esse tempo separado onde exponho minha vida diante de Deus. Mas depois, enquanto vou passando pelas ações do dia a dia, estou sendo sensível ao que sua palavra diz e a como Ele quer que eu viva. E talvez o que Ele está me revelando e mostrando, à medida que avanço na vida, é que sou muito sensível ao que Deus deseja para mim. Outra lição, e essa eu adoro, por favor, alguém em nossa igreja, se você é um membro regular e assíduo da nossa igreja, que alguém entenda isso. Ore por coisas significativas. Gente, nos ajude. Posso dizer isso a vocês esta manhã? Eu sei o que estou pregando esta manhã, mas na minha devoção diária. Estou em 1 Timóteo 3. E há uma frase em 1 Timóteo 3 que me inquieta quando penso em igrejas como a nossa. Isso me atormenta. Quando penso na minha vida, na sua e em igrejas como a nossa, é isso que diz. Tem aparência de piedade, mas negam o seu poder. Isso me inquieta como alguém que está ativamente envolvido em uma igreja local, porque conheço muitas pessoas que têm uma aparência de piedade. E vejo muitas igrejas que têm formas de piedade, mas onde está o poder? O poder de Deus para transformar vidas? Onde está o poder de Deus? Quero dizer, que Ele se mova de uma maneira que você não consiga explicar. Vivemos em uma época em que um pastor faz algo bom e todos dizem, ele é um grande líder. Por isso foi assim que aconteceu. Onde está Deus? É como se só Deus pudesse fazer isso. Precisamos começar a orar dessa maneira aqui. E se a oração de Jabez nos ensina algo, é que Jabez não pediu coisas pequenas a Deus. Jabez pediu coisas grandes. Hebreus 4,16, vamos até lá novamente. Aproximemo-nos, pois, com confiança, com segurança, ao trono da graça. A ideia de se aproximar com ousadia é que podemos nos aproximar sem medo, sem reservas e não com dúvidas, mas crendo em Deus por coisas grandes. Uma das minhas histórias favoritas, sou um pouco aficionado por história. Não gosto de toda a história, mas gosto de muita história. E sou um grande estudioso de vidas e de observar pessoas que fizeram coisas incríveis. E uma das pessoas que sempre me surpreendeu é Alexandre, o Grande.
Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido antes dos 30 anos. Pense nisso por um momento. Quero dizer, alguns de nós têm 50 ou 60 anos e ainda estamos tentando descobrir como fazer um casamento funcionar. Alguém pode dizer amém? Ele já estava lá fora conquistando o mundo antes dos 30. Vamos lá, cara. Quero dizer, ele saiu e fez o que tinha que fazer. Mas há uma grande história sobre Alexandre o Grande. Um dia, um de seus homens se aproximou dele e disse: Ei, tenho uma grande dívida. Preciso de um grande recurso. E Alexandre o Grande disse que sim e o enviou ao tesoureiro. E quando ele foi até o tesoureiro e pediu aquela enorme quantia de dinheiro, o tesoureiro disse: Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum vou te dar essa quantia de dinheiro. Então ele disse: Cara, preciso ouvir isso de Alexandre. Preciso ouvir dos próprios lábios dele se vou te dar algo assim. Então eles literalmente fizeram sua lição de casa, voltaram e disseram a Alexandre: Você tem ideia da quantia de dinheiro que ele está pedindo? E Alexandre, quando lhe disseram essa quantia, disse: Dê a ele, dê a ele. Ele disse: Ele me honrou pela grandeza de seu pedido. Isso demonstra que ele entende minha riqueza e entende minha generosidade. E eu acredito que Deus está olhando para o seu povo dizendo isso. Como homem, peça-me coisas grandiosas. Eu posso fazê-las e mostrá-las a você. A Bíblia diz isso. Isso não é uma citação minha. Eu posso fazer coisas grandes e poderosas. É isso que a Bíblia ensina. Então deixe-me te fazer uma pergunta. De volta às perguntas. Aqui vamos nós. Só você e Deus. Você acredita que Deus é capaz de fazer coisas grandes e poderosas? Agora, espere um momento. Porque é isso que fazemos na igreja. Gostamos de dizer amém. Mas pergunte-se por um momento. Quero dizer, você enfrenta dificuldades no seu casamento, nas suas finanças, no trabalho. Você enfrenta dificuldades como estresse ou problemas. Você tem lutas na sua vida. Você acredita que Deus pode fazer coisas grandes e poderosas. Você acredita que Ele tem o poder de fazer o impossível. E eu te diria o seguinte: se fizéssemos isso, se realmente acreditássemos nisso, nós oraríamos. Algo que sempre achei interessante, e isso de verdade é interessante, você não pode negar. Você sabia que Alexandre o Grande acreditava que era filho de Zeus? Você sabia que ele viajou para o Egito? Ele viajou para o Egito e foi ao Egito. Havia algo chamado o oráculo. E ele foi e se encontrou com o oráculo. E ele foi embora naquele dia. E naquele dia, quando foi embora, ele dizia a todos, mostrava para todos: Olha, eu sou um filho de Deus. Em outras palavras, realmente acredito que a razão pela qual Alexandre o Grande foi usado da maneira que foi por causa de suas crenças. Suas crenças impulsionavam o seu comportamento. Suas crenças vão impulsionar o seu comportamento. E permita-me apresentar-lhe apenas alguns trechos. Não vou entregar todos os ingressos porque não tenho tempo. Vou mencionar alguns. João 1,12. Romanos 8,14 a 17. Gálatas 3,26. E 1 João 3,1. A Bíblia diz que somos filhos do único Deus verdadeiro, que temos acesso a Ele e que Ele pode agir em nossas vidas, por meio delas e em nossas vidas. Foi exatamente isso que Ele fez na vida de Jabes. A Bíblia diz: Vocês devem me pedir coisas importantes, pois isso me honra. Honre as grandes coisas que posso fazer. Meu poder e minha capacidade em uma vida que me foram entregues. Adorei o que a disse. Dixon, sem relação com o assunto, mas ouça com atenção o que ele disse. Vamos lá. Há muitos anos ele disse: Quando confiamos na organização, obtemos o que a organização pode fazer. Quando confiamos na educação, obtemos o que a educação pode fazer. Quando confiamos na eloquência, obtemos o que a eloquência pode fazer. Mas quando confiamos na oração, obtemos o que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas grandes e poderosas, e devemos pedir a Ele coisas grandes e poderosas. Não limitemos nossas orações. Você deveria anotar isso. Nunca deveríamos limitar nossas orações, porque estamos nos aproximando de Deus, estamos pedindo a Deus e estamos convidando Deus para isso. Não perca a parte incrível. Gente, eu preciso dizer para vocês, escutem, não perca a parte incrível. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. É a parte incrível de tudo isso. E Deus, o Deus do universo, o autor da história, concedeu a ele o que pediu. Veja, Jabes é um exemplo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que ousa pedir coisas grandes a Ele. Jabes é um exemplo, apenas um exemplo do que Deus pode fazer através da nossa vida. Que pede coisas grandes a Deus. Então deixe-me te perguntar, e não quero apenas que você pense: Deus pode fazer coisas especiais na sua vida? Deus pode fazer coisas especiais ao redor da sua vida? Será que Deus poderia fazer coisas especiais em nossa igreja?
Será que Deus poderia fazer coisas especiais através da nossa igreja? E deixe-me te dizer por que estou te perguntando isso. Eu te pergunto porque Deus quer fazer coisas grandes e poderosas através de nós. Esse é o plano, essa é a agenda. A agenda é essa por Cristo e seu sacrifício. Ele nos trouxe, dando-nos acesso a Deus para que Ele possa mostrar ao mundo o que uma vida pode fazer. Escute-me, o mundo pode ver. O quê? Escute, o mundo pode ver o que podem produzir as vidas em rebelião contra Deus. Já está na hora de começarem a ver o que podem produzir as vidas que estão rendidas a Deus e à obra que Ele quer realizar em nossas vidas. E por isso Ele diz, peça e lhe será dado. E a chave para entender isso aqui é onde lutamos, então quero levar isso para o lado pessoal. A razão pela qual lutamos tanto na oração, porque sei que quando ensino sobre oração, sei que há salas cheias, uma sala cheia de pessoas. Sei que há pessoas assistindo online e estão frustradas porque sentem que já pediram e que já disseram a Deus. Por que não me ouves? Porque a Bíblia apresenta a oração com certas condições. Anote isso. Se quiser outra anotação, é melhor você escrever isso. A oração, quando apresentada na Bíblia, tem condições. Deixe-me mostrar algumas para você. Não vou mostrar todas, porque simplesmente não tenho tempo. Mas observe Mateus 21, 22. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, veja o que a Bíblia diz. Ele diz que em tudo o que pedem em oração. Isso é muito bom. Vamos lá agora. Essa é a parte, sabe? Não é esse o caso. Essa é a parte que você conhece. Olha, eu me lembro quando era criança, nem era cristão, só cresci na igreja e lembro que diziam, se você pedir a Deus, você vai receber. Então Deus, uma moto de corrida, nem vou pedir para o Papai Noel, Senhor, venho a ti. Nem uma única vez apareceu uma moto de corrida ao lado da minha árvore de Natal. Agora, no final, acabei culpando minha mãe e meu pai. Nunca guardei ressentimento de Deus, mas sim fiquei ressentido com minha mãe e meu pai. Mas tudo bem, né? Tudo o que pedirem em oração. Olhem o que diz, crendo vocês receberão. Deus diz, quero que sejam pessoas de fé, quero que tenham confiança quando vierem a mim, quero que acreditem em mim. A oração é simplesmente o meio. Eu sou o mestre e o poder vem de mim. Por isso quero que você peça crendo que Deus está te ouvindo e que está te respondendo. Essa é uma das condições da oração. Que você ore com fé. João 14, 14. Só quero te mostrar que há condições. João 14, 14. Se pedires algo, eu adoro isso. Se pedires algo, aqui vamos nós. Isso é bom. Em meu nome. Jesus falando, ele disse, eu o farei. Estou convencido. É como se eu tivesse crescido assim. Não é que eu queira ser engraçado ou sarcástico, mas realmente cresci assim. E é como quando você é criança e aprende palavras mágicas. Vocês estão comigo? Tipo, qual é a senha, né? Vocês se lembram de fazer isso? Bem, na Geórgia nós éramos normais. Então, de qualquer forma, quando eu crescia, você jogava esse tipo de jogo. Então eu costumava pensar assim, como se em nome de Jesus fosse isso mesmo. Algo mágico, como se fosse isso que você diz. Ou talvez, e então você começa a pensar, será que isso é só algo religioso? Mas isso é o que ele estava ensinando. Você sabe o que ele estava ensinando? A gente gosta de pensar que Deus nos deve alguma coisa. A Bíblia ensina que Deus não nos deve nada. A Bíblia ensina que você e eu nos rebelamos contra Ele. Na verdade, os 10 mandamentos, diz a Bíblia, são seu mestre para mostrar que você vive uma vida em rebelião contra Deus. É isso que eles são. É isso que a Bíblia diz. Ela ensina em Gálatas e Romanos que são os 10 mandamentos. Às vezes na igreja tentamos fazer com que as pessoas vivam de acordo com os mandamentos. Segundo aos Coríntios 4, diz que isso nunca vai acontecer porque estão cegos pelas coisas do mundo. Gostamos de usá-lo como um padrão para medir as pessoas e como elas não conseguem viver. Os 10 mandamentos mostram que ninguém consegue. Dentro ou fora da igreja, ninguém alcança o padrão de Jesus. Eles entendem isso, vocês vão entender também. Mas só estou dizendo a verdade, isso é a Bíblia. Então são os 10 mandamentos que me ensinam que sou um pecador e que preciso de salvação. Jesus veio, nunca pecou e tomou sobre si a ira, a pena, o castigo pelos meus pecados. Assim eu nunca teria que fazer isso. Quando coloquei minha confiança nisso, quando acreditei que Cristo pagou minha dívida, cobriu a conta, ou seja, cuidou de tudo e coloquei minha fé nele. Ouça-me agora, embora
Deus não me devia nada porque eu estava em rebelião contra Ele. Cristo pagou isso por mim, o que me leva a ter um relacionamento correto com Deus. Então agora posso ir a Deus como meu Pai, pedir qualquer coisa. Mas a razão pela qual Deus responde ao meu pedido é porque eu digo: agora, Senhor, Tu não me deves nada, mas em nome de Jesus, aquele que entregou sua vida, que se sacrificou por mim, que me comprou, me perdoou, me lavou, me purificou, me fez estar bem contigo, Ele me deu acesso a Ti. Então tudo o que peço é em nome de Jesus, porque é Ele quem provê. Isso é o que a Bíblia ensina, isso é literalmente o que a Bíblia ensina nesse contexto. E acho que outra coisa que poderíamos fazer com isso é que quando você orar, ouça-me, a oração que você está fazendo. Isso é algo excelente para te ajudar a aprender a orar. A oração que você está fazendo, ela reflete Jesus. Por exemplo, isso é algo que Jesus oraria, que Ele desejaria, ou seja, estou orando por Ele e pelo seu reino. Isso reflete isso? É coerente com tudo o que sei sobre o nome de Jesus? E ele diz: peça em meu nome e eu farei. João 15, 7. Precisamos ir mais rápido. Aqui vai João 15, 7. João 15, 7, isso é incrível. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito para vocês. E Deus está dizendo: você precisa ter um bom relacionamento comigo. Você precisa ter um bom relacionamento comigo. Essa é a ideia principal das Escrituras. Você está vivendo de acordo com a palavra. A palavra vive através de você. Você está me buscando, e isso não significa perfeição. Gente, ninguém nesta sala jamais vai dar perfeição a Deus. Todos nós precisamos da orientação e da ajuda dele sobre nossas vidas. E eu lembro a todos neste lugar: Deus não fala com voz de condenação aos seus filhos. Ele fala com voz de correção. Se você está ouvindo a voz da condenação, esse é o inimigo, esse não é Deus. Deus fala para corrigir e direcionar. É assim que Deus age. E o que ele está dizendo é: existe esse desejo de querer estar bem com Deus? Eu estraguei tudo. Não falei com minha esposa como deveria. Fui impaciente com meus filhos. Não tratei bem aquele cara no trabalho. E o que eu faço é voltar e dizer: olha, eu não te tratei bem. Não refleti Cristo naquela situação. Quero estar bem com Ele. Por isso estou disposto a corrigir meus erros e a viver essa vida. E Deus diz: esse é o tipo de vida para o qual te chamo. E quando você começar a viver assim, realmente desejando o que eu desejo, eu me manifestarei na sua vida. Vamos voltar para 1 João 5,14. Diz assim: se pedires qualquer coisa, esse qualquer coisa está condicionado pela frase, conforme a sua vontade. E acredito que isso é um assunto muito importante quando se trata de oração. Quero que você me ouça. Essa não é uma frase para desculpar Deus de responder às suas orações. Acho que as pessoas pensam isso como se disséssemos: aí está a saída, não era a vontade do Senhor, certo? Mas logo vou mostrar a vocês que às vezes a gente pensa que não é a vontade do Senhor, mas na verdade é. Simplesmente significa que a condição para que Deus ouça e responda à sua oração é que você ore de acordo com ela. Assim como você aprende as suas palavras, aprende também os seus caminhos. Eu disse que o objetivo do meu ministério, se você quiser saber, é ajudar qualquer pessoa que queira ouvir a aprender a andar com Deus. Porque se eu conseguir que você ande com Deus, vou te levar a qualquer lugar para onde Deus quiser que você vá. E é disso que se trata tudo isso. Ou seja, quando você começa a ver a vida através da lente do que Deus quer, em vez do que você quer. Quando você começa a viver a vida fazendo os ajustes necessários e respondendo. Não vivendo como eu sei o que Deus diz, mas vivendo como eu sei o que Deus diz, então eu me ajusto. Deus diz: homem, vou trabalhar, começo a me mover, e isso simplesmente significa que você deseja o que Deus deseja. Deixe-me te fazer uma pergunta, pense nisso. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quero dizer, isso foi alguém chamando sua atenção bem ali. Vamos lá, esse foi um momento perfeito. Quero que você saiba disso. A vontade de Deus para a sua vida é o melhor que poderia te acontecer. É isso que é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus para você em Romanos capítulo 12, versículo 2? Diz que ela é boa, é aceitável e é perfeita. Vocês ouviram isso? O que Deus quer para você em meio ao caos é tão bom, tão perfeito, tão aceitável. Esse é o plano de Deus para você. Isso é o melhor que Deus pode oferecer. Você deseja isso? Você está disposto a se ajustar por isso? Eu penso na oração de Jesus. Ouça as palavras dele. Ele é o nosso modelo de oração, não é?
Jesus disse uma vez em João 6,38, ouça o que ele disse: desci do céu. Veja isso, não para fazer a minha própria vontade. Veja o que ele diz, mas a vontade daquele que me enviou. E o que Jesus está dizendo é, cara, quando eu consigo fazer com que a sua vida se mova na direção do que eu quero, cara, o que eu posso fazer, então você deseja a vontade de Deus. E uma maneira de saber se sim ou não, porque é tipo, bom, como eu sei se realmente desejo a vontade de Deus? Escute, não estou tentando ser sarcástico. Não estou tentando ser cruel, nem chutar alguém quando já está no chão. Só quero ensinar a Bíblia. Certo, amigos? Escutem bem. Uma forma de saber que você deseja a vontade de Deus é passar muito tempo na palavra de Deus. E muito tempo em oração. Porque há muitas pessoas que passam muito tempo na palavra de Deus e a usam como um chicote contra os outros. Há muitas pessoas que passam muito tempo na palavra de Deus e a usam como um chicote contra as pessoas. E a maioria deles aparece todo domingo. Quando, na verdade, o que a palavra de Deus ensina não é que Deus queira usá-la como um chicote, mas sim que Deus quer usá-la como um caminho. É isso que a Bíblia diz. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. É isso que Deus está tentando fazer. Então precisamos equilibrar como Deus. Olhe para mim, me observe. Não se trata de eu ler a Bíblia ou a Bíblia me ler. Ela lê minhas atitudes e minhas perspectivas. Conheço pessoas que podem te ensinar uma mensagem sobre fofoca no domingo de manhã e estarem fofocando à tarde. Temos uma forma de piedade, mas negamos o seu poder. Você sabe o que é negar o seu poder? É quando você tem todas essas coisas de Deus ao seu redor, mas a sua vida não está produzindo as coisas de Deus através de você. E a oração, a palavra de Deus e a conexão. Alguém me disse esta manhã que esteve no culto de sábado à noite e me disse, não sabia se ficava de pé e gritava ou se sentava e chorava. E eu disse, é exatamente assim que me sinto. É exatamente assim que me sinto. Veja, o incrível aqui é o que a palavra de Deus faz e o que a oração faz. É realinhar a sua vida. Se você tem uma porta de garagem dessas elétricas, uma porta grande, você tem 2 alinhamentos. Se algum deles se desalinha, falha. Literalmente, estávamos fazendo algo em casa outro dia e a perna do meu filho bateu um pouco nela. E quando fui fechar, ela não fechava. E eu tive que voltar e realinhar, deixar tudo certo. E então pude apertar o botão e ela se fechou. É disso que se trata. É isso que Deus faz. E veja, isso é o incrível, como quando Deus dirige. Como quando Ele te alinha e essa é a vontade de Deus. Essa é a direção de Deus para a minha vida. Ele pode fazer coisas na sua vida, na sua família e no seu trabalho que os seres humanos nem conseguem explicar. E é isso que a palavra de Deus ensina. É isso que Ele está nos dizendo. Então a lição é, não pare de orar. Aqui está uma lição que quero que vocês vejam. O que aprendemos ao estudar a oração? Aprendemos que não existem orações sem resposta. É isso que você aprende. Agora, eu consigo sentir a frustração aqui. Eu sei que alguns estão chateados aqui. Alguém pode dizer amém? Alguém me faça sentir normal porque sinto que houve muitas orações sem resposta. Mas quando você realmente estuda as Escrituras e realmente estuda a oração, percebe que não existe tal coisa como uma oração sem resposta. Deus está te guiando para poder te dar a resposta perfeita, mas não existem orações sem resposta. Veja, Deus nem sempre responde como você quer. Amém. Vamos lá. Mas Ele sempre responderá a oração de forma real e verdadeira de uma entre 4 maneiras. Já vi isso ser ensinado muitas vezes. Nem sei a quem dar o crédito neste contexto. Já vi muita gente fazer isso. E você pode voltar até o século XIX e ver pessoas falando sobre isso, mas eu acho que isso é muito verdadeiro. Aqui vamos nós, para quem está anotando, deveria anotar isso. Então, quando se trata da oração, o que devo esperar? Bem, quando o seu pedido não está certo, Deus vai dizer não. Veja, muitas vezes, ouça-me com muita atenção, dizemos que Deus não respondeu à oração. Ele sim respondeu à oração. Ele disse, não, isso não é o que eu tenho para você. Não é o que eu quero para você. Não é a direção que eu quero que a sua vida siga. Isso não é ficar famoso no TikTok. Simplesmente não estava na minha lista de coisas para fazer hoje. Certo, pessoal? Como ganhar $1 milhão na loteria. Olha, eu tinha outras prioridades. Não cheguei a essa, certo? Vamos lá, não é? Deus não vai te dar algo que seja prejudicial para você.
Ele não vai fazer isso. Ele só te dá o melhor. Agora, isso é se você está buscando a Ele. Você pode conseguir muitas coisas prejudiciais da vida. Alguém diga amém. Mas Deus não vai te dar isso. Entenda isso. Ele só te dá o melhor. E às vezes Ele diz não, porque o seu pedido não combina com o que é melhor para a sua vida. Então eu tenho que aparecer e dizer não. Aqui vai outra. Quando você não está pronto, Deus diz: cresça. Olha, eu tenho confiança e deixa eu te dizer por que eu tenho confiança. É porque eu já experimentei isso, tenho certeza de que a maioria dos atrasos nas nossas orações se deve às nossas atitudes e perspectivas. E eu te digo, a razão pela qual eu sei disso não é porque estudei esse livro, é porque vivi minha boa e velha vida. Ou seja, eu aprendi isso. Eu aprendi que muitas vezes Deus queria usar isso para me fazer crescer, para me desenvolver. Agora mesmo há alguém que está orando muito por algo muito importante em sua vida e eu entrei em contato com essa pessoa e me juntei à sua oração. Eu disse, vamos fazer isso. Você e eu vamos orar juntos por isso. E então eu disse, vou responder às suas perguntas. Me diga o que você tiver. Nós temos conversado indo e voltando. E ele não conseguiu ainda, nem chegou perto e realmente ora para saber o que fazer. Mas outro dia estávamos conversando por telefone e ele me disse, bom, aprendi isso, isso e isso. E eu disse, olha, Deus está respondendo às suas orações. Eu disse, sei que você ainda não tem isso, e não sei se algum dia terá, mas te digo agora mesmo, do ponto em que você está agora, até onde você estava, quando conversamos pela primeira vez, Deus está agindo, está se movendo, e está transformando sua vida de maneiras incríveis. Então celebre o fato de que você acha que ele não respondeu, mas olha só, ele respondeu sim. Isso foi bom, aliás. Vamos lá. Podemos simplesmente aplaudir e louvar a Deus por isso. Amém. Porque é simplesmente para Ele. É para Ele. Porque alguém me disse, eu não gosto de aplaudir. Você não gosta de aplaudir a Deus? A Bíblia diz que devemos aplaudir a Deus. Quando aprendemos algo aqui, deveríamos parar e dizer, uau, meu Deus, isso é incrível. O problema é que perdemos o encanto diante da grandeza de Deus. Isso foi de graça, isso nem estava planejado. No sábado à noite eu nem entrei nesse assunto e já estamos recebendo coisas boas. Aqui vamos nós, escute. Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas muitas vezes você não está pronto para a responsabilidade. E muitas vezes, por exemplo, você está orando, Deus ajude-o, faça algo com ele. E Deus diz, estou lidando com eles. Mas na verdade, o grande problema agora é que preciso lidar com você. Mas muitas vezes perdemos essa perspectiva e deixamos de enxergá-la. E muitas vezes, as coisas pelas quais você está orando, se Deus as trouxesse para a sua vida agora, poderiam te trazer muito estresse. Poderia impedir que você se desenvolvesse como a pessoa que Deus quer que você seja, porque você recebe rápido demais. E Ele não pôde desenvolver o caráter em você, aquele caráter que queria formar em você. Mas é isso que a Bíblia diz. Não pare de orar. Continue lendo a palavra de Deus. Faça de Cristo a prioridade da sua vida. Continue em frente, continue confiando e viva com confiança. Pode ser que eu não receba o que estou pedindo, mas o que eu receber será o que Deus quer para mim. E isso é melhor do que aquilo que eu mesmo desejo. Costumo dizer, se você soubesse o que Deus quer para você, largaria o que você quer e aceitaria o que Ele quer. Quando o momento não é o certo, Deus diz, devagar, aí está. Em outras palavras, você poderia escrever assim. O quando importa para Deus, o quando importa para Deus, quando acontece, quando ocorre, quando se apresenta. Você vê isso o tempo todo nas Escrituras. Por isso você precisa estar na palavra de Deus, porque muito disso Deus já nos deu nessas vidas na Bíblia e vemos isso o tempo todo, esse tipo de coisa. Deus tem um tempo perfeito e a Bíblia ensina isso, mesmo quando você não pode tocar ou ver. Você continua buscando e pedindo, continua batendo a porta, porque na verdade as pessoas perguntam por que oramos, já que, por exemplo, Deus sabe o que vai fazer, mas você não sabe o que Ele vai fazer. E a verdade é que a oração te desenvolve, te faz crescer, te revela, te mostra que Ele é fiel e verdadeiro. E por fim, ouça, quando o que você pede, o seu caráter e o seu momento coincidirem, Deus alinha tudo. Deus diz, vá em frente, louve a Deus por isso. Vamos lá, né? Louvado seja Deus pelos momentos decisivos. Mas enquanto isso, é isto que Deus nos diz para fazer. Efésios 6,18. Veja o que está escrito. Orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com esta intenção. Agora pense nisso. O que devo estar fazendo agora mesmo? Pastor, o senhor não faz ideia do meu casamento.
O Senhor não faz ideia das minhas circunstâncias. O Senhor não faz ideia do que estou enfrentando. Com toda oração e súplica, ore em todo momento no Espírito. Como ouvir a Deus, ser sensível a Deus, deixar que Deus te guie e te direcione. A oração não é orar e ir embora. A oração é orar e ouvir. Orar e observar. Orar e estar atento. Ele diz isso aqui. Olha isso. E com isso em mente, isso é muito bom. Ele diz, pessoal, todos vocês que têm dificuldade para orar, e eu também já tive dificuldade para orar. A disciplina espiritual da oração foi a que mais tive dificuldade na minha vida. Simplesmente não é natural. Não é algo que você necessariamente faz enquanto cresce. Além de, Senhor, me ajuda. Certo? Vamos lá, não é? Então vamos lá, olha. E com isso em mente, mantenha-se alerta. Parece que você está indo muito bem esta manhã. Você está permitindo que a palavra de Deus lhe seja ensinada. Você dá a Deus oportunidades para falar. Você se conecta em uma igreja e permite que a palavra de Deus avance e limpe a sua vida. Ele está dizendo, olha, com isso em mente, mantenha-se alerta. Com toda oração e súplica, orem em todo tempo no Espírito e assim, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ouçam com muita atenção. Você não ora persistentemente para convencer a Deus. Isso não é o que a Escritura ensina. Não é que você tenha que convencê-lo, tenho que mostrar para ele, tenho que conseguir isso. Não, você ora persistentemente para que esteja pronto quando Deus estiver pronto. Isso foi bom. Isso já valeu a pena vir à igreja, pessoal. É isso que você faz ao orar. Você ora para que, quando Deus agir, você seja sensível e consciente do seu movimento. Lembre-se disso, é a chave. Creia sempre. Todos neste lugar, eu sei que estão passando por dificuldades. Eu sei que as pessoas vêm e estão frustradas. Mas ouçam com atenção. Creia sempre que Deus vai responder a sua oração. Pode ser que Ele faça isso e responda da maneira que você deseja. Pode ser que Ele não faça isso no momento que você planejou. Mas lembre-se do que fizemos. Esta manhã eu te guiei por alguns versículos. Confiança, confiança, confiança. Não na oração, confiança nele, diante dele, cara a cara com ele. E isso é o que Deus deseja de nós. E novamente, pode ser que nem sempre seja a resposta que você quer. Posso atestar isso? Pode ser que nem sempre seja a resposta que você espera, mas sempre será para o seu bem. Mas primeiro e acima de tudo, para a sua glória, para mostrar através da sua vida e da minha o que Deus pode fazer. Amigos, o que Deus quer fazer, e por isso esta série é tão importante, é que Deus quer mostrar a Bentonville, Arkansas, o que Ele pode fazer através de vidas. Esta cidade oferece muitas vidas que testemunham o que pode fazer uma vida em rebelião contra Deus. Você e eu estamos aqui aprendendo a caminhar com Deus e a nos entregar a Ele junto com o nosso futuro, para que este mundo possa ver o que Deus pode fazer através de uma vida rendida a Ele. Então, aqui estão as nossas orações. Vamos terminar com isso, preparem suas câmeras, muito obrigado. Eu gosto do momento em que isso acontece, olha só, está bem, isso é digno de louvor que tudo o que Deus faz e quer fazer através da minha vida seja para a sua glória. Deus pode produzir coisas eternas através de mim, mas também isso inclui o fato de que o Deus do universo, enquanto expande sua glória às nações, diga, vou deixar que Chris Dixon participe um pouco disso, que ele possa se envolver um pouco nisso. Isso é algo incrível. Minha esposa está impressionada com isso. Mas bem, aqui vamos nós. Essas são as nossas orações. Veja o que diz. Senhor, abençoa-me com mais do que eu preciso para que eu possa ser uma bênção para um mundo necessitado. É isso que estamos orando. Senhor, abençoa a nossa igreja para que a nossa igreja possa ser uma bênção para as nações. Que sejamos conhecidos entre as nações pelo que Deus está fazendo aqui. Olha isso. Senhor, coloca a tua mão sobre mim, porque o que queres fazer comigo é grande demais para mim. Deus, o que queres fazer nesta igreja é maior do que nós. Por isso, Deus, precisamos que tua mão esteja sobre nós para que possamos realizar isso. Senhor, fortalece-me e livra-me de todo o ataque do inimigo. E lembre-se sempre de que o inimigo ataca com tentações, mas também ataca com provações. Ele tenta fazer você duvidar de Deus e ficar amargurado e frustrado com Deus. E aqui está o último. Senhor, deixa-me ver o que tu vês, para que eu possa buscar tudo o que tens para mim. Senhor, abre meus olhos, permite-me ver a vida e minhas circunstâncias como tu as vês. Isso eu adoro. Guia minhas decisões, minhas atitudes e minhas palavras para que reflitam Jesus. Alguns de vocês podem se sentir sobrecarregados por essas 4 orações. Alguns de vocês não participaram de toda a série, então não receberam ensinamentos sobre cada uma dessas orações.
Então deixe-me ajudar você. Se eu estivesse aqui esta manhã como da primeira vez e dissesse que não sei o que fazer, esta seria a minha oração. Prontos? Aqui vamos nós. Peguem suas canetas. Olha, Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Senhor, Tu me mostra, Tu me revela. Senhor, vou entrar na Tua presença, vou desacelerar, vou ouvir a palavra de Deus, me expor ao que tens e ensina-me a orar nestas circunstâncias. Uma das minhas histórias favoritas é uma passagem-chave das Escrituras, Mateus capítulo 9. Deus faz coisas incríveis. Se você já ouviu falar da mulher que toca a borda do seu manto, Mateus capítulo 9, e de quando Jesus está prestes a fazer um milagre, a mulher acredita tanto que ele pode realizar um milagre, que estende a mão e simplesmente diz: deixa-me receber um pequeno milagre. E ela recebe o milagre. Isso é impressionante. Mas isso é o mais incrível. Nessa história há 2 homens cegos. É como se ele estivesse passando por todas essas coisas incríveis que estão acontecendo. E então a Bíblia diz que havia esses 2 homens e eles diziam: ei, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como quem diz, no meio de tudo o que você está fazendo, você poderia ter compaixão de nós. Sabe o que é interessante? Escute isso, escute isso. Você sabia que o milagre número 1 que Jesus fez em sua vida foi curar cegos? Deixe-me te contar algo interessante. Você sabia que a Bíblia diz que o mundo está cego? Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o mundo está cegado e não pode ver as coisas de Deus. Não é interessante que, segundo a Bíblia, a condição do mundo cego para Deus, para Cristo e para o espiritual seja o principal ministério de cura de Jesus? Vamos lá, isso é bom? Isso é bom. Isso é incrível. Amém. E é assim que acontece. Esses 2 cegos pedem, Jesus os olha. Escute isso. Você pode estudar isso na sua Bíblia. É isso que diz. E isso é para você nesta manhã. É para você nesta manhã. Ele olha para esses homens que desejam algo para suas vidas. E lhes diz: seja feito a vocês conforme a sua fé.